E aí, traveleiros! Tudo bom com vocês? Como vocês sempre pedem pra gente trazer um pouco mais da nossa rotina, como que é morar no motorhome, a gente veio com um vídeo muito especial hoje, mostrando um pouco de como é cozinhar aqui na van. A gente não tem forno, então todas as receitas nós fazemos só no fogão mesmo, de 2 bocas. E nesse vídeo aqui a gente vai mostrar 3 receitas pra vocês. A gente vai mostrar uma receita pra café da manhã, uma receita de prato principal e uma sobremesa, tudo que a gente fez aqui. Então vai ser um vídeo um pouco diferente e um momento da gente se sentir assim meio Ana Maria Braga, blogger de receitas. Então vamos pra nossa cozinha. Então vamos começar pelo café da manhã, vamos fazer um chapati, que é um pão indiano que não precisa de forno. Ele é feito só na frigideira e é uma das receitas mais simples que eu conheço, porque basicamente vai só farinha, água, um pouquinho de azeite e sal, só isso. Bom, então como que a gente vai fazer? A medida é 1 xícara de farinha de trigo, colocar numa tigela aqui, e aí você vai misturar primeiro os secos, como toda e qualquer receita, você mistura primeiro os secos e aí depois você vem com os molhados. Então vamos jogar aqui o sal também, dá uma misturada. Aqui a gente tem 1/3 de xícara de água, mas você vai jogar só um pouquinho, ó, um pinguinho assim para deixar a massa úmida, ainda não molhada. Você vai misturar aqui cerca de 1 minuto até virar uma farofa, né? Vai ficar meio grossa ainda. Essa é a intenção, porque aí em seguida a gente vai jogar aqui o óleo, ou no caso a gente está usando azeite para dar um saborzinho a mais. Por que isso? Porque se você jogar primeiro o óleo com a farinha totalmente seca, ainda ela não vai receber muito bem. Ela com a farinha úmida é melhor. Agora que a gente já tem a nossa farofa de farinha aqui, vamos juntar 1 colher de sopa de azeite. Já dá um cheirinho bom aqui. E aí mistura. E aí a gente vai jogando aqui a água aos pouquinhos, tá? Ó, joga um pouquinho, aí mistura, joga mais um pouquinho, mistura e assim por diante. No começo parece que vai dar muito ruim, sério. Vira tipo uma meleca, um negócio meio zoado. Mas confia em mim, se você for amassando, apertando, puxando, você vai sovar isso aqui durante cerca de 5 a 10 minutos. Ó, joga um pouquinho de água e sova mais um pouco, até acabar a água. E aí você vai sovar, 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 até formar uma massa completamente lisa. Agora que a gente já tem uma massa um pouquinho mais firme, ela não tá grudando mais tanto, soltando, né? A gente vai para a segunda etapa, que é sovar ela aqui na bancada. Vou usar um pouquinho de farinha, pouquinho só, não usa muito, porque senão você vai deixar a sua massa ainda mais seca, mas só para não grudar aqui na bancada. E vamos sovar ela aqui. Finalmente temos a nossa massa. Olha isso aqui, ó, sem grudar nada. Tá promissor agora, né? Quem diria que aquele negócio melequento ia virar isso aqui, ó. Bom, vamos agora fazer uma bolinha com isso aqui e deixar descansando. Como não é um pão comum, não tem fermento, isso aqui não vai crescer, tá? Mas a gente precisa deixar descansando para o glúten se assentar, a liga se assentar e tudo mais. Não sei de muitos detalhes não, porque eu não sou especialista nisso, mas falaram que era para deixar descansar um pouquinho, então eu vou deixar. Você pode botar um filme plástico aqui em cima, ou no caso eu tenho uma tampa para essa tigela. Vou deixar aqui uns 5 minutinhos enquanto eu espero. É só isso mesmo, porque a gente vai usar essa bancada para abrir a massa. Prontinho, passado nosso tempo de descanso, vamos começar a abrir essa massa agora. Então, o que a gente vai fazer é cortar ela em vários pedacinhos e aí cada pedacinho vai ser um pãozinho nosso. Bom, vamos abrir, ó.
Olha que legal. Fica meio elástica a massa. Beleza. Vamos abrir. E aí a gente vai dividindo em vários pedacinhos assim. Cada um deles será um pãozinho nosso. Agora o nosso objetivo é abrir essa massa aqui. Deixar ela bem fininha, bem fininha. Já comeu o pão sírio? Então, lembra pão sírio. Não é igual ao pão sírio, mas assim, é um pão que ele não é fofo, né? Ele é mais crocante. Então, coloca aqui na bancada, polvilha um pouquinho com a farinha e aí você vai usar um rolo para abrir. Se você não tiver rolo, você pode usar uma garrafa de vidro também. Dá mais trabalho? Dá, mas funciona. Essa é a parte mais trabalhosa. Apesar da receita ser super simples, você gasta muito tempo aqui, ó, nesse processo de abrir um por um, tirar cuidadosamente para não cortar a massa no meio, mas no fim vai valer a pena. Agora vamos colocar os nossos pãezinhos na frigideira. Eles estão aqui, ó. Uma dica é, entre um e outro você coloca uma camada bem fininha de farinha para não grudar um no outro, porque senão gruda. E bom, vamos ligar aqui o nosso fogão. Deixar a frigideira um pouquinho quente. Essa frigideira é antiaderente, então ela não vai grudar, mas se você tiver uma frigideira que grude fácil, aí você dá uma untada com óleo bem pouquinho, só para não grudar. Mas não precisa ser muito. Bom, vou colocar aqui o nosso pãozinho. Como eu disse, que acabou acontecendo, uma massa ficou grudada na outra. Só que elas são tão fininhas que se eu puxar vai rasgar elas. Então, nesse caso, vai ser 2 em 1. Quente. Vamos ao nosso último. Dá pra ver que não é perfeito, assim como nós, tem seus defeitos, mas tem suas qualidades também. Ele vai ficar muito gostoso, independente se tá num formato torto ou não, ele vai tudo pro estômago. Como eu sempre digo aqui, gente, se não é torto, não foi a gente que fez. Ah, não é mesmo. Meu nariz é torto, as coisas que a gente faz é torta, mas o importante é que é feito com carinho. Você pode comer o chapati só com manteiga, a gente faz isso também, mas o que a gente mais gosta de fazer é fazer uma outra receita para acompanhar, que é a guacamole. Quem aí já comeu guacamole? Essa aqui é uma receita mexicana e super simples que a gente adora, que é abacate, tomate e cebola. Primeira parte da guacamole é você amassar o abacate. E aqui não tem segredo, é só amassar mesmo, para ele virar tipo uma papinha. Tô aqui picando um tomate para nossa guacamole. Geralmente a gente usa um tomate e meia cebola, depende muito do tamanho da cebola e do tomate e também do tamanho do abacate, o tanto de abacate que você tá fazendo. O ideal é que nada se sobressaia muito, nem muito tomate, nem muita cebola. Fica meio que equilibrado, mas é uma questão de gosto também. E aí, por fim, na sua guacamole você pode colocar coentro. Na verdade, a receita original de guacamole vai coentro, mas o Renan aqui odeia coentro, então na nossa não vai. Você coloca sal a gosto, eu já coloquei um pouquinho de sal aqui. Você vai colocando, vai sentindo, provando até você achar que tá bom. Coloca limão. Dá pra colocar assim, um suco de um limão, não um limão pequeno, às vezes eu coloco só metade. Você vai sentindo também pra ele não ficar com gosto muito forte. E cuidado pra não colocar as sementes do limão, porque senão a sua guacamole vai ficar amarga. Aí depois disso você pode temperar também, com colocar pimenta, se você quiser. A gente gosta assim, só o tomate, a cebola, o abacate, sal, limão e um pouquinho de azeite que a gente coloca também. E é isso, super simples. E vamos comer! Agora... coloca aí pra mim. Vou colocar um pouquinho pro Renan. E a gente gosta de comer assim, ó, chapati com guacamole. E
E vamos para a segunda receita desse vídeo, que é um prato principal. No caso, hoje vai ser o nosso almojanta. E, gente, essa é a minha comida favorita. E meu medo era que, vindo aqui pra van, a gente nunca comesse, porque a gente não tem forno. Mas tudo tem um jeito. Então, hoje a gente vai fazer lasanha de frigideira. Olha só. A nossa lasanha de hoje é uma lasanha bolonhesa. E para isso, você vai precisar de carne moída, molho de tomate, presunto, queijo mussarela, cebola, alho, caldo de carne, pimenta do reino, orégano, manjericão e massa para lasanha. Aí no caso precisa ser a massa fresca. Caso você não encontre a massa fresca e tiver só aquela massa que vem no pacotinho igual macarrão, ela precisa já estar cozida. Ou você pode substituir a massa de lasanha por massa de pastel, que é o que a gente vai fazer aqui. As quantidades certinhas de cada ingrediente eu vou deixar aqui na descrição. A primeira parte é fazer o molho à bolonhesa, refogando o alho, a cebola, a carne, e aí colocar os temperos, depois colocar o molho de tomate e deixar refogar um pouquinho até ele engrossar um pouco. Ele não pode engrossar muito, porque a gente precisa dele para poder cozinhar a massa da lasanha. Gente, eu tô muito emocionada com esse meu momento Ana Maria Braga. Tô até chorando, mentira, a cebola mesmo. Com o molho pronto, a gente tira um pouco dele daqui da frigideira. Eu vou colocar aqui nesse recipiente, porque a gente vai montar a lasanha aqui dentro. Então essa receita você acaba usando uma panela só, o que é ótimo. Depois de tirar o molho, você deixa uma camada nessa parte de baixo, porque a gente vai começar a montar a lasanha. No nosso caso, como a gente utilizou massa de pastel, a gente conseguiu já cortar no tamanho da nossa frigideira, porque é aquelas massas de rolinho. Mas se você estiver usando outro tipo de massa, vai colocando até cobrir toda essa parte de cima aqui do molho. Depois de colocar a massa, a gente já coloca aqui, ó, um pouquinho mais de molho para cobrir a massa. E agora é montar mesmo como você faria aí uma lasanha de forno. Tô colocando presunto, daqui a pouco eu vou colocar o queijo, e assim vai se repetindo até a gente cobrir toda a frigideira. Como a nossa frigideira é bem grande, no fim acabou o nosso queijo. Mas eu tinha aqui, ó, um queijinho ralado e eu vou colocar por cima para finalizar a nossa lasanha. Com a lasanha finalizada, você precisa tampar para poder ligar o fogo de novo. No nosso caso, a gente não tem tampa para essa frigideira. Se for o seu caso também, ó, fica a dica, usa papel alumínio que resolve tranquilamente. Gente, vocês viram aqui eu abrindo, foi junto com vocês, porque é a primeira vez que a gente faz essa receita. Aqui é tudo ou nada, se der certo a gente vai mostrar e se der errado a gente mostra também. Mas pelo cheirinho e pela aparência, acho que deu muito certo. E pra gratinar, como a gente faz, né? Se você tiver aí um maçarico, pode usar ele. Olha que bonito. Que gostoso também, né? E para finalizar, a gente vai fazer uma terceira receita, que é uma sobremesa. Vamos fazer brownie nesse motorhome. Para começar, a gente vai misturar em uma tigela todos os ingredientes secos, que são 1 xícara de farinha e 1,5 xícaras de açúcar. Quer dizer, na receita tá falando 1,5 xícaras, mas a gente já fez essa receita algumas vezes e a gente achou que assim ficou muito doce. Então 1 xícara, um pouquinho mais de 1 xícara já é suficiente, não precisa colocar 1,5 xícaras de açúcar. E agora a gente vai colocar 6 colheres de sopa de chocolate em pó. Mistura todos esses ingredientes e aí depois a gente vai começar a acrescentar os ingredientes líquidos. A parte líquida da receita são 2 ovos e manteiga. Os ovos a gente coloca aqui num potinho separado porque a gente vai mexer eles para poder ir adicionando na massa. Agora a gente vai colocar 100 gramas de manteiga e ela precisa ser derretida, então eu vou pôr aqui na frigideira para derreter.
Esse potinho aqui tem 200 gramas, então eu tô colocando metade dele. E muita gente tenta fazer essas receitas de brownie com margarina e geralmente não dá certo, tem que ser manteiga mesmo. É um pouco mais caro, mas no fim da receita vocês vão ver que vai valer a pena. Para essa etapa aqui eu tenho duas dicas. A primeira é, a manteiga tem que derreter, mas ela não pode ferver. E a outra é para você derreter essa manteiga na própria panela que você vai fazer o brownie, porque aí a manteiga que ficar no fundo já vai servir para você untar a panela. Agora é só ir misturando aos pouquinhos o ovo na massa que tá crua e aos pouquinhos também a gente vai incorporando a manteiga. Ó, a frigideira que eu usei para derreter a manteiga, ela ficou com resto de manteiga, aí eu pego um papel e vou untar esse restinho que ficou aqui, para que o nosso brownie não grude no fundo. E aí depois de uns 30 minutos mais ou menos, vai depender um pouco do seu fogão, do tipo de fogo que você tem aí, então fica de olho, mas esse é o tempo médio, ele vai ficar pronto. Por ele estar na frigideira, a gente tá meio torto aqui, ele não tá muito bonito, mas aqui o ideal é que fique gostoso, né, não só bonito, então eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Eu já tinha aberto antes pra checar e aí eu peguei um pedacinho pra ver se ele não tava queimado e não tá, porque o que acontece às vezes é ficar meio queimado a parte de baixo. Mas agora, assim, tá um pouquinho mais torradinho dos lados e no meio é um pouco mais cremoso, mas ele já tá totalmente cozido e tá bem gostoso. Eu vou passar pra esse prato aqui pra mostrar pra vocês. Acho que ele ficou meio duro, na verdade. Das outras vezes que a gente fez, ele deu muito certo. Mas vocês sabem como é, né? Quando a gente quer fazer pra filmar, geralmente não dá muito certo não. Então ele ficou meio durinho. Olha, você fez cookie. É quase um cookie. Mas o importante é que ficou gostoso. Façam aí, eu vou deixar a receita certinho aqui na descrição. E aí vocês fazem e vê se dá certo aí na de vocês. Aqui já deu várias vezes, mas dessa vez não deu muito não. E o que vocês acharam do nosso brownie cookie? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se vocês fizerem aí também, conta pra gente qual receita que você fez, se deu certo, se não deu. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui no Motorhome. Até a próxima, Travaleiros! Até! Mas tá gostoso.